Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo trata da segunda parte da História da Arte do Antigo Egito. Portanto, completa o vídeo anterior, Egito, parte 1. Quando se fala em História da Arte do Egito, considera-se a arquitetura, a pintura e a escultura com foco e tema na religião e nos faraós egípcios. Parte 2 da História da Arte do Egito mostra o final do Novo Império, o terceiro período intermediário, a época baixa, o período helenístico, o período romano, e termina no século VII com o avanço e expansão do mundo árabe e a expulsão dos bizantinos do país. Ramsés III é o segundo faraó da 20ª dinastia e o último grande faraó do Novo Império a exercer autoridade sobre o Egito. A muralha em forma de pilone é um exemplo da arquitetura egípcia do Novo Império. O pilone recebe decoração de cenas de guerra e dá acesso ao primeiro pátio. Ramsés III é representado como um forte combatente em meio a cenas de guerra. No interior do Palácio Real, as cores da pintura ainda são visíveis, nas colunas, nas paredes e no teto. As linhas utilizadas na pintura egípcia seguem um padrão estilizado e rígido. A pintura obedece à lei da frontalidade, em que o tronco das figuras e os olhos são representados de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés são mostrados de perfil. Grandiosas obras artísticas como os templos e as tumbas reais foram executadas próximos a Tebas no período de grande prosperidade do Novo Império, com Amoses I fundando a 18ª dinastia, até o fim da 20ª dinastia, no reinado de Ramsés III, que termina por volta de 1162 a.C. Após a morte de Ramsés XI, da 20ª dinastia, inicia-se o terceiro período intermediário. Inicialmente com a capital em Tanis, no Baixo Egito, o poder político se fragmenta com diferentes capitais controlados por sacerdotes e estrangeiros. O terceiro faraó da 21ª dinastia, que governou em Tanis, no Baixo Egito, é conhecido por seu túmulo de prata encontrado intacto. Da 22ª à 25ª dinastias, os faraós estrangeiros governaram de diferentes capitais. As muitas guerras civis que se seguiram causaram a divisão do Egito em várias dinastias. No final do terceiro período intermediário, os assírios iniciaram ataques contra o Egito, ocuparam Mênfis e saquearam os templos de Tebas. Na época baixa, que vai da 26ª à 31ª dinastia, o Egito se liberta dos assírios e recuperam a economia e cultura, na conhecida Renascença Saíta. Vencedor contra o assírio Assurbanipal, Psamético I reuniu e iniciou o período do renascimento egípcio, mantendo a capital em Sais. Em 525 a.C., o imperador persa Cambises II conquista o Egito. Os Aquemênidas são reconhecidos como faraós e assumem a 27ª dinastia. O Egito se liberta após a morte de Dario II e, com Acores na 29ª dinastia, novas obras são levantadas em Karnak e outros locais. A 30ª dinastia é formada pelos últimos faraós nascidos no Egito. O Egito é novamente dominado pelos persas e Artaxerxes II assume a 31ª dinastia. Dario III perde o Egito para a Macedônia em 332 a.C. O período helenístico, que vai de 332 a 30 a.C., pertence à dinastia macedônica. Alexandre o Grande foi considerado libertador e aclamado pelos egípcios. Alexandria no delta do Nilo foi projetada no curto período de Alexandre no Egito.
Alexandre foi sucedido por Filipe III da Macedônia e depois por seu filho, Alexandre IV. Com sua morte, o império foi dividido entre seus generais e Ptolomeu ficou com o Egito. Ptolomeu I tomou o título de rei e instituiu o culto dinástico como rei salvador. Transformou Alexandria em uma das 5 maiores cidades da África. Centro da cultura grega na época helenística, a cidade alterou o Egito. Quando os romanos chegaram, todo o Egito falava o grego. Ptolomeu II terminou a construção e instalação da Biblioteca de Alexandria. Admirador da literatura, recolheu livros por todo o mundo greco-romano. A dinastia dos Ptolomeu, em princípio, respeitou os costumes egípcios, construindo novos templos principalmente no Alto Egito, distante da capital Alexandria. O complexo e o templo de Ísis na antiga ilha de Philae começou a ser construído na época baixa e foi concluído durante o reinado de Ptolomeu II. Com a área alagada, as antigas ruínas foram transportadas para a ilha vizinha. Aqui, o rei Ptolomeu faz uma oferenda à deusa Ísis e a Horus, seu filho, no pilone à direita na entrada do templo. O templo apresenta um pilone na entrada, um pátio e outro pilone interior, uma sala hipostila e outros 3 recintos, inclusive um santuário. Construído provavelmente em um período anterior junto ao complexo de Philae, para receber as barcas em homenagem à deusa Ísis, o quiosque foi adaptado posteriormente em homenagem a Trajano. O Templo de Horus é o segundo maior templo do Egito e um dos mais preservados. Foi inaugurado no reinado de Ptolomeu VIII. O pátio aberto apresenta cerca de 30 colunas, ornamentadas com baixos relevos. Aqui, um capitel palmiforme. Cleópatra VII é a última governante do período ptolemaico. O templo de Colombo tem 2 entradas dedicadas às divindades: Sobek, deus crocodilo, protetor dos militares e dos faraós, e Horus, o deus falcão e guerreiro. As salas hipostilas foram levantadas no período de Ptolomeu XIII. Os romanos participaram com adições construtivas. O complexo de Dendera fica ao sul de Abidos. O templo de Hathor foi levantado no período ptolemaico e finalizado pelo imperador romano Tibério. Na parede externa do templo são representados Cleópatra e Ptolomeu XV, último faraó da dinastia ptolemaica. Colunas imponentes foram esculpidas para suportar a face da deusa, complementada com chifres de vaca. A coluna ratórica é um dos últimos estilos de colunas levantadas no Egito. Os outros estilos apresentados compreendem a coluna papiriforme, inspirada nas flores do papiro, a coluna palmiforme, inspirada na folha da palmeira, a coluna lotiforme, inspirada na flor de lótus fechada, e a coluna campaniforme, inspirada na flor de lótus aberta. As pequenas capelas construídas próximas a grandes templos no Egito, nos períodos ptolemaico e romano, são chamadas de mamise. As 2 imagens mostram a técnica do baixo relevo. Nessa, a técnica do relevo oco. E aqui, as técnicas combinadas. No baixo relevo egípcio, as figuras se sobressaem do plano por meio do forte contorno e desgaste do fundo. A técnica do relevo oco é mais simples, pois não precisa limpar toda a superfície ao redor do assunto. O Egito passa para a província de Roma, criada a partir de 30 a.C., depois que Otaviano, futuro imperador Augusto, derrotou Marco Antônio e depôs a rainha Cleópatra do trono do Egito, anexando suas terras, encerrando definitivamente o reino ptolemaico do Egito. O Egito foi pesadamente explorado com enorme quantidade de regras e impostos. Os romanos representavam uma pequena parte da população, enquanto macedônios e alexandrinos mantinham-se com alguns privilégios.
No período, edifícios greco-romanos foram levantados por toda a região. E os templos egípcios receberam interferência em estruturas romanas. Executado no período ptolemaico, o templo de Khnum, em Esna, apresenta fragmentos e acréscimos durante o período romano. Do templo, resta uma fachada da sala hipostila e um corredor com cerca de 20 colunas bem preservadas, com mais de 10 metros de altura. Na parede, exemplo de um relevo oco e um baixo relevo. Durante o século IV, Constantino mudou a sede do governo para Bizâncio. Em 395, o imperador Teodósio estabeleceu a divisão definitiva dos impérios: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, e posteriormente Império Bizantino, que gradualmente se transformou num Estado completamente cristão. O triunfo do cristianismo, principalmente em Alexandria, levou ao abandono completo das tradições faraônicas. Desapareceram os sacerdotes egípcios que serviam nos templos, o grego se tornou a língua dominante, os hieróglifos do Egito Antigo se tornaram intraduzíveis e os templos foram destruídos ou abandonados no deserto, enquanto alguns foram convertidos em igrejas. O Egito foi dominado pelo Império Sassânida no século VII, durante o reinado de Justiniano. Com o avanço e expansão do mundo árabe, os bizantinos foram expulsos do Egito e o califado foi recebido como libertador. A tolerância baseada nas regras religiosas tomaram os corações dos egípcios, que pouco a pouco começaram a converter-se ao islamismo. A partir do século X, a opulência da corte alimentou o renascimento das artes, o que fez de Cairo o centro cultural mais importante no mundo islâmico no período. Com esse vídeo, finalizo a história da arte do Antigo Egito. Espero que o conhecimento adquirido possa levar você a prosseguir nos próximos percursos relacionados à história da arte. Eu aguardo você. Um forte abraço.